Até pouco tempo atrás, a velhice era considerada uma fase limitada e monótona. Hoje, a terceira idade tem um novo perfil, mais ativo e independente. Novos hábitos, avanços científicos e acesso à informação possibilitam maior qualidade de vida aos idosos. Dessa forma, é possível aproveitar mais a longevidade. A realidade mudou o conceito de velhice. Velhice é o passar dos anos, né? As pessoas vão acumulando idade, conhecimento e o tempo vai passando. É um estado da vida que todo mundo vai chegar um dia. É um estado de espírito. Não tenho medo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum medo. Eu acho que a gente tem as fases da vida, né? E a gente tem que aceitá-las, porque a gente vai passar por elas. Eu acho que todas as fases são especiais pra gente, né? A gente vai chegar na velhice com uma visão totalmente diferente do que a gente tinha hoje. Então, acho que não tem por que temer a velhice. A gente se preocupa um pouquinho, mas no fundo, a gente tem esse anseio, né? De trilhar esse caminho, de ter saúde, principalmente. Chegar lá e ter saúde, principalmente isso. Não, medo não tenho. Tenho vontade de aproveitar cada etapa, né? Não, é natural. Eu, querendo ou não, eu vou envelhecer, então... Se eu me martirizar por isso é pior. Não é bom nem ruim, é normal. Eu não sei se é a melhor idade, mas... é uma idade boa, eu acho. Não tem muita diferença, não. De novo para velho. É diferente, se a gente é mais assim, caminha mais, cuida da comida. Quando tu é mais novo, né, tu fica meio sem ânimo às vezes. E daí quando tu chega a uma certa idade parece que tu sente uma vontade maior de viver mais, né? A gente tem mais conhecimento da vida, a gente lê mais, a gente olha a televisão, vê as coisas. Então hoje para mim eu estou num paraíso. Criei meus filhos, tenho 2 filhos formados, então hoje eu me sinto muito bem. Para discutir questões como envelhecimento ativo e o papel do idoso na sociedade, o Pesquisa em Pauta entrevistou a professora Odair Perugini de Castro. Ela é coordenadora da UNIT, Universidade da Terceira Idade. Acompanhe. O que é a UNIT, Universidade da Terceira Idade? Como surgiu? É um projeto de extensão, ensino e pesquisa. Nós somos ligadas à extensão e ao Departamento de Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia. Lá, então, foi criado, foi idealizado, eu tenho que dizer que foi por mim, né? Porque eu já tinha aí na comunidade, já havia um movimento de aulas para senhoras. E me convidaram para dar psicologia lá, eu sou psicóloga, né? E gerontóloga também. E então eu fui lá e fiquei lá alguns anos. E comecei a perceber que aquelas pessoas tinham alguma demanda, eram senhoras já com alguma idade, né? E que a demanda era justamente entender o próprio envelhecimento. Né? Então, terminou aquele programa, ele veio para a universidade. Fiz a proposta, no ano de 1990, um curso de extensão, e de 91 começou então a atividade que ficou ininterrupta, né? Então é um projeto de extensão, ensino e pesquisa, que recruta pessoas de 60 anos ou mais da comunidade, Porto Alegre, da grande Porto Alegre, a gente que vem, nós temos reuniões segundas-feiras e elas vêm todas as segundas-feiras e voltam, né? Então, este grupo se reúne com uma proposta. A proposta é de que se possa fazer uma revisão de vida, né? Não são palestras soltas, né? É um cronograma instituinte, significa que nós não temos currículo. Nós temos uma proposta semestral, fazemos avaliação, escrita, oral, entrevistas com elas para ver como é o que aconteceu com elas, né? A respeito da vivência, da experiência,
mobilizada pelo tema que nós propomos. O aposentado, quando ele se aposentou, de alguma forma ele mudou o sentido de vida dele. Não trabalho mais, né? Eu não produzo mais, mas eu quero ser produtor. Então, a UNIT pode ser uma busca que cada uma faz para produzir o próprio conhecimento. Porque nós precisamos nos valer do conhecimento que nós construímos. Não só aquilo que nos dizem, que nos falam, que nós retiramos, os estímulos, né? Nós temos que produzir estímulos em nós mesmos. Por isso é que o envelhecimento vem de dentro. Nós somos o que nós nos construímos. Em princípio, nós temos a orientação dos pais, né? Temos toda a dependência dos pais, né? Depois nós nos despimos de criança para nos vestirmos de adolescente. Chegam outros valores, outras exigências. Então, o meu ambiente e nós vamos nos fazendo, nós vamos nos construindo, né? Então, vem de dentro para fora significa que tu tens que entender o teu momento de vida, os valores que existem, os valores que persistem em ti, né? Então, tu vais ter que, aos poucos, ir entendendo dentro do teu espaço, tu vives, né? O que tu queres da tua vida? O que tu pretendes da tua vida? E agora muito mais do que antes, né? Porque agora os jovens são muito mais independentes, né? Eles discutem mais os próprios desejos, né? No meu tempo eram muito impostos, né? O adolescente não tinha muito o que escolher, era muito programado por outros, né? Agora vocês têm mais possibilidade de programar. Então, a nossa vida vem de uma construção, significa isso, né? E nessa construção nós somos muito importantes. Muita gente às vezes pensa que depois de uma certa idade as pessoas vão ter uma dificuldade maior para aprender. A que se deve essa forma de ver um certo preconceito, né? De onde é que surge esse preconceito? A falta de uso, o desuso de capacidades que a gente tem. O Ivan Esquerdo, que é um grande pesquisador da memória, o nosso aqui, ele muitas vezes foi lá conversar conosco e ele diz a memória pode ficar um pouco mais lenta, mas ela não se define. As possibilidades existem, desde que nós treinemos. O idoso não trabalha mais, se aposentou, o idoso não lê mais, fica vendo novelas, né, na frente de uma televisão, né? Então, deixa de ter um envelhecimento ativo. Entenda-se que envelhecimento ativo não é mexer com as pernas, levantar os braços. O envelhecimento ativo é intelectual, produção se possível, leitura, escrever, é social, é intelectual, já disse há pouco, é social, é emocional. Eu devo me conhecer o suficiente, ter um autoconhecimento que seja possível de entender as minhas emoções, administrá-las, né? Eu devo ter um sentido na minha vida. Eu preciso, com a aposentadoria, muda o estilo de vida. Por isso que ele é um marco até preocupante para algumas pessoas. Então, o estilo de vida muda com a aposentadoria. Eu não vou mais ao lugar que eu ia, não marco mais ponto, não vejo mais aquelas pessoas. E muitos idosos têm a tendência de ficar inativos. Daí fala-se em envelhecimento ativo, parece que ele tem que andar, tem que caminhar, fazer ginástica. Não, ele tem que ser um ser social o mais completo possível. Os amigos devem ser conservados, né? Toda a interatividade deve acontecer, o compartilhar. São essas formas, essas palavras que dizem tanto. Compartilhar, quanta coisa está dentro dessa palavra, quanto conteúdo. O que eu vou escolher para compartilhar e uma amiga minha faz para compartilhar? Procura interagir, procura os amigos. Às vezes eu ouço uma idosa dizer assim, pois ninguém mais telefona para mim. E tu telefonas? Por que ficar esperando que as coisas aconteçam? É que nem aquele canto, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é? A gente tem que fazer, não espera que aconteça, né? E essa capacidade toda que
que o idoso ainda tem, que ele não perde. Para onde que ela é mais voltada? Para onde que a UNIT tenta voltar mais isso? Eu vou te explicar como é que funciona a dinâmica da UNIT. É um grupo grande, já tivemos 180 pessoas, agora estamos com 150, num espaço que é um auditório. Então nós programamos assim, as segundas-feiras todas se reúnem. Então nessa segunda-feira várias coisas acontecem, raramente palestras. Por que nós temos essa forma de trabalhar? Porque o palestrante vem ali trazer o seu saber. Nós queremos que elas construam o saber. Então nós trabalhamos às segundas-feiras com textos, com debates e com o trabalho delas, porque o grande grupo se divide em subprojetos, em grupos menores, que tem uma coordenadora que emerge do próprio grupo e que se reúne em outros dias. De manhã, a hora que elas puderem, elas resolvem. Então, cada subprojeto escolhe um tema, trabalha num tema. E, no geral, qual o perfil delas fora da UNIT? São idosas que daqui a pouco se dedicam mais à vida com a família, ou daqui a pouco continuam trabalhando de alguma forma quando estão fora da UNIT? Qual é o perfil delas? O que elas fazem além da UNIT? Então, o perfil de quem busca é muito diversificado. Pela formação, que é diversificada, pela vida que levaram, né? Pelo tipo de família, pelo tipo de educação, né? pelo tipo de valorização da própria vida no mundo de hoje, né? Pelos valores que retira do mundo de hoje. Né? Dificilmente a gente ouve, no meu tempo era assim. Elas diziam no princípio, né? Bom, tu não vives mais naquele tempo, né? Tu tens que te adequar aos valores que tu aceitas no mundo de hoje e discutir os valores. Qual o papel do idoso na sociedade de hoje, então? Como a senhora vê o papel do idoso e como a sociedade lidar com esse idoso? Bom, primeiro as políticas públicas deveriam entender que o idoso não é um inútil. Porque nós temos políticas públicas no papel. Né? Essas coisas de ônibus grátis, de lugar no ônibus, de lugar na saúde, mas a saúde não corresponde, né? Então, o papel é o que a sociedade já está demandando, já está convidando os professores, os idosos, para fazerem trabalhos voluntários. Então, há muita gente fazendo trabalho voluntário. Então, os papéis que o idoso vai ocupar, está ocupando, é o que a sociedade está demandando. Está se abrindo para valorização. Né? Então, as políticas públicas têm que entender que essa gente idosa pode colaborar, tem condições de colaborar e não pode ser isolada como gente que não produz e que incomoda. 70% das pessoas que estão lá têm mais de 70 anos. Né? Então, elas estão lá porque elas estão buscando recursos para um reencontro com elas próprias, com os seres sociais e com a sociedade. Né? Porque o que a sociedade fez ou faz? Excluir. Já se aposentou, não produz mais, então a sociedade excluiu ou exclui. E agora existe um movimento de contramão, quando os idosos buscam e querem ser produtores e não mais produtos. E a UNIT, então, é um espaço que proporciona essa discussão. A idade para entrar é os 60 anos, mas que idade normalmente as pessoas costumam procurar? São as pessoas já de 60, daqui a pouco essas mais de 70, que hoje são uma boa parte da UNIT. Em que momento as pessoas começam a procurar e mais em que momento, de repente, não só na idade cronológica, mas em que momento as pessoas começam a se entender como idosas? De repente quando se aposenta, é mais tarde? A coerência está conosco. Eu posso, dentro dos valores que eu vivo, ser socialmente uma pessoa muito mais idosa do que eu sou, né? Então, 60 anos, a Organização Mundial de Saúde pontuou 60 anos
mais para fins de estudos, fins didáticos, né? Agora, dizer que com 60 anos começa a terceira idade, nós achamos isso inconsequente, não tem sentido. Não vou chamar de absurdo, né? Não tem sentido porque não se começa uma idade com um número, começa-se com a experiência, né? Então, para algumas coisas eu posso me sentir muito velha e para outras não, tu também, né? Ocorre com o envelhecimento, ocorrem perdas. E as perdas também vão marcando o tipo de velho que eu sou. O que eu faço com as perdas? Perda de agilidade, perda de força, né? Dizem, e nós não concordamos, que o velho tem muita dificuldade para aprender, não é isso que nós vemos lá, né? O velho pode aprender, o velho tem uma memória boa, se ele conservar a sua memória, se ele trabalhar dentro da própria realidade. É claro, lá no Nietzsche, muitas pessoas com menos de 60 anos batem a porta, mas uma pessoa com 60 anos hoje tem muito o que fazer ainda. Não precisaria ficar no espaço oferecido, ela poderia criar espaços para ela própria, né? Então, essa demarcação de que a pessoa é idosa ao completar 60 anos, ela é inaceitável hoje, né? Então tá, obrigado, professora. Ok? Não sei se a senhora tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar. Não, eu quero agradecer, viu? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Desta forma, nós podemos, sem dúvida nenhuma, estar dizendo ao idoso, olha, vai cuidar de ser, deixa de não ser. Muito obrigada. Tá ok, obrigado, professor.